Bom dia, amados irmãos. Bom dia. É uma alegria estarmos reunidos para juntos servirmos ao nosso bom Deus. Amém? Amém. Grato a Deus por tudo que Ele realizou na nossa vida durante esta semana. Pedir aos irmãos que estejam orando pela obra missionária da igreja, os trabalhos em Juazeirinho, Bujão, Juazeiro do Ceará, Canoas, João Pessoa, Esperança. Que Deus esteja abençoando e fazendo a glória tão somente de Deus. Amém? E bem, com a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de levarmos o Evangelho a todas as criaturas, começando obviamente por nossa casa, nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, para a honra e glória de Deus. Amém? Que haja em cada um de nós um desejo sincero de comunicarmos Cristo a outras pessoas. Amém? Semana, terça-feira, estivemos nos deslocando até Juazeirinho. Fomos eu, a Zico, o irmão John Leno e o irmão Tudé. Foi realizado um trabalho de evangelismo, com uma reunião na casa de Marcos, onde participaram pelo menos 3 pessoas não salvas, e ouviram o Evangelho, receberam, aliás, pelo menos 3 pessoas não salvas, receberam Bíblias, e eu peço aos irmãos que estejam orando para que haja um interesse daquelas pessoas em aprender a palavra santa de Deus. Amém? E vamos orar por aquela cidade. Ontem estivemos lá, eu e o irmão Zico, à noite ele dará mais detalhes. Devemos orar para que Deus capacite-nos a fazer aquela obra ali para a glória de Deus. Amém? Falando de ontem ainda, o pastor Walter e a equipe lá de Esperança estiveram em João Pessoa, realizando mais um serviço de adoração ali. Que Deus esteja também abençoando aquela obra para a honra e glória de Deus. Amém? Eu peço aos irmãos para abrirem as Bíblias para o Evangelho do apóstolo João, o Evangelho como escreveu João, o registro de João. Para o capítulo 7. Versículo 10, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 10. Até o versículo 24. Mas quando os seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestadamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é o verdadeiro, e não há injustiça, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei?
e nenhum de vós observa a lei, por que procurais matar? A multidão respondeu e disse: tens demônio, quem procura matar-te? Jesus respondeu e disse: fiz uma só obra e todos vós maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. E no sábado circuncidais o homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei todo um homem. Não julgais segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Amém? Que Deus aplique, irmãos, em nosso coração o texto que lemos, e que possamos aplicar os preceitos das Escrituras em nossos corações, mentes e vidas. Cristo, na sua sabedoria divina, na sua maneira de explanar a verdade, mostra algo muito interessante aos judeus e obviamente também a nós, quando ele declara que a sua doutrina não lhe pertence, quando ele ensina um princípio magnífico de que aquele que é de Deus, aquele que opera para a honra e glória de Deus, esse não busca glória própria, não fala de si mesmo, não fala a se enaltecer, mas fala daquele que o enviou. A característica bíblica da Igreja de Cristo não está em auto se elevar. A característica do pregador do Evangelho não está de se enaltecer ou se empoderar. Todos aqueles que dizem que têm poder, que se colocam como intermediário entre Deus e os homens, esses são falsários da verdade. O verdadeiro pregador mostra aquele que lhe enviou. Quando você escuta, através da leitura da Bíblia, as falas de Cristo, você percebe que Cristo buscava glorificar ao Pai. Em momento nenhum Jesus se glorifica, porque ele estava em uma missão na qual ele deveria glorificar o Pai. Quando você observa a escritura do Novo Testamento, você encontra sempre o Espírito Santo enaltecendo a Cristo. Não é porque o Espírito Santo não é Deus, não é porque Cristo não seja Deus, é porque Cristo, quando enviado do Pai, veio para glorificar o Pai. O Espírito Santo, como substituto de Cristo, ele veio para glorificar a Cristo, certo? Ninguém adora o Espírito Santo pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos leva a adorar a Cristo, certo? A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Amém? Então, que quando pregarmos Cristo, quando falarmos de Cristo, estejamos falando daquele que nos enviou e não de nós mesmos. Nós não somos emissários nossos, nós não trabalhamos conforme a nossa vontade e desejo. Nós estamos aqui para a honra e glória de Deus. Então, que Ele cresça e que sejamos sempre todos nós diminutos. Amém? Irmão Francisco, para nos dirigir no canto congregacional. Bom dia, irmãos. Peço a todos que possam ficar de pé para cantarmos hino de louvor a Deus. Segurança de vida
segurança da vida eterna, cantemos o hino Refúgio Verdadeiro. Louvemos assim a Deus. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado vil, me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercava. Ele poderá livrar, seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim ao meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Amigo, que Deus a missão. Senhor Deus e Pai, obrigado por tudo. Abençoa cada um dos que estão presentes. Que o Senhor abençoe a nossa vida, nos proteja, nos dê entendimento na Tua palavra e que possamos te imitar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Tem que sentar. Próximo mês tem conferências na Igreja de Esperança. Vamos organizar para estarmos ali, para a honra e glória de Deus. As conferências serão na sexta, sábado e domingo, às 11, 12 e 13, para a honra e glória de Deus.
Também teremos lá na Cidade de Esperança o encontro de mulheres, né? Então a mulherada tem que estar se preparando para estar ali em novembro, certo? E em dezembro a nossa conferência aqui na igreja, vamos estar orando para que seja uma grande bênção. Já vai ser no novo tempo, né? Nós vamos estar aí numa agenda agora nesse final de mês, semana que vem, o Marcel vai estar dando um avanço aqui nessa parte que for para rebocar por fora e fazer o acabamento das janelas para a gente entrar numa fase muito importante e dependiosa, né? Está falando em detalhe, é detalhe que é acompanhado por dinheiro, e são portas, janelas, grades, certo? Então vamos orar a Deus para que Ele esteja suprindo essas necessidades, amém? Amém. E orar também pelos nossos preleitores, né? Vamos ter 2 pregadores vindo fora, o pastor Gilma e o pastor Ralph. Teremos mensagens sobre a Bíblia. Esperamos em Deus que as coisas ocorram de maneira digna do Santo Evangelho, para a honra e glória do nosso bom Deus. E que Deus possa fazer desse tempo um tempo de edificação e, quem sabe, Deus, de salvação de almas também. Amém? Feitas as considerações, sim, também as inscrições para o Retiro 2020 estão abertas, né? Nós temos esse ano a antecipação por meio desse pequeno carnê, né? Certo? Foi feito o planejamento, uma divisão em 7 parcelas. Então, o alojamento individual ele custa R$ 252, dividido em 7 vezes de R$ 36, certo? Para os que quiserem fazer o pagamento antecipado, certo? Estão responsáveis por isso o irmão Neto e o irmão John Leno, e eu acredito que vou pedir também a participação de Ana Rebeca nesse trabalho, para que sempre tenha alguém aqui na igreja pronto para responder sobre essa questão, certo? Haja vista os irmãos têm atividades profissionais que às vezes um ou outro culto eles não estão presentes. Então, como também ela estuda, não está presente em todos os cultos, então ficaria um rodízio sempre tendo alguém aqui possível de responder sobre o assunto. Então, vamos orar para que o retiro seja uma grande bênção. Acredito eu que a melhor organização no que diz respeito à parte econômica e de participação dos irmãos vai ajudar para que o retiro seja ainda melhor. Amém? Amém. Feitas as considerações, vamos dividir as crianças com a professora Suzana. Deus esteja abençoando as crianças. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre a eclesiologia. Nós estamos fazendo aquela sequência de estudos sobre as doutrinas batistas fundamentalistas, e a aula de hoje toca-nos sobre o que nós cremos sobre a Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? E qual é a nossa fé em relação à Igreja de Cristo. E aí, para falar sobre esse assunto, nós queremos, obviamente, começar pelo início da igreja. O primeiro ponto a estabelecer-se quando se trata de eclesiologia é quando começou a igreja. Obviamente que nós vamos ver também sobre a natureza da igreja, mas quando começou a igreja, ela é uma informação de fundamental importância para que a gente entenda sobre igreja, para que o crente entenda sobre igreja, e ele não possa ser
um mero acompanhante dos movimentos religiosos, mas ele entende do que se trata a Igreja de Cristo. A teoria principal com relação ao início da Igreja leva-nos para Atos capítulo 2, onde muitos veem ali, em Atos capítulo 2, o início da Igreja. Até tem alguns que cometem o absurdo de achar que a dispensação da graça começa com Atos capítulo 2, começa ali. Alguns até chamam a dispensação da igreja, certo? Como se a igreja fosse um único organismo, negligenciando a localidade e a independência da igreja e criando um monstro que é chamado Igreja Universal Invisível. Igreja Universal Invisível é um monstro, é um inimigo da doutrina bíblica e é a doutrina que tem causado mais danos e manifestos à pregação do Evangelho e automaticamente à Igreja Batista. Então eu convido os amados irmãos inicialmente para Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Dito está na Santa Palavra de Deus. Todos encontraram? Amém. E Lucas capítulo 6, versículo 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Bom, aqui, por esse texto, nós começamos a entender duas coisas principais, certo? Que Jesus não tirou a sua igreja de dentro do mundo, certo? Jesus não tirou a igreja, a sua igreja, de dentro do mundo. A definição mais usual de igreja é que a igreja é composta dos chamados de fora, certo? Chamados de fora para Cristo. Mas essa é uma definição que não tem sentido nas Escrituras, porque ninguém entra na igreja, ninguém se torna membro da igreja quando crê em Jesus. As pessoas tornam-se membros da igreja quando são biblicamente batizados. Esse é um assunto que eu tenho certeza que vocês já são bem instruídos, mas que nós precisamos sempre bater, porque o principal inimigo que vem de fora, ele vem nessa linha, certo? Ele vem contrariando essa doutrina, certo? Então Deus chama os apóstolos de dentro dos discípulos. Deus escolhe de dentro dos seus discípulos os apóstolos. Os discípulos eram pessoas que já eram convertidas. Os discípulos de Cristo eram pessoas que já eram convertidas ao Senhor. Não eram pessoas que vieram a ser convertidas posteriormente. Eles já eram crentes. Eles já tinham crido em Cristo como o único e todo suficiente Salvador. Mas a pergunta que deve ser respondida, se você está falando sobre esse assunto, a pergunta que vocês devem estar prontos
para responder, Ramiro. Mas por quê? De onde vocês tiram a ideia de que a igreja começou com os apóstolos? Por que a igreja começou com os apóstolos? Como é que você pode afirmar que a igreja começou pelos apóstolos? Bom, poderia se afirmar de várias maneiras. Uma maneira bem peculiar era perguntar quem foram os primeiros seguidores de Cristo? Quem foram os primeiros seguidores de Cristo? Os apóstolos. Quem estava com Cristo desde o batismo de João até o dia que ele subiu ao céu? Os apóstolos. Então, pela historicidade da coisa, não é difícil de explicar. Agora é de difícil compreensão. É de difícil entendimento para muitas pessoas, porque estão com a mente cauterizada. Não tem aquela receita doméstica que sua mãe fazia, que você sabe como é, mas você nunca consegue fazer igual? Não existe? Aí você pergunta como é, ela explica, mas você não consegue fazer igual. É o mesmo exemplo com relação a essa doutrina, a esse ensino das Escrituras. É fácil de ensinar, mas é difícil das pessoas compreenderem. Por que é difícil das pessoas compreenderem? Porque talvez o problema da sua receita com relação à sua mãe é que sua mão seja um pouco pesada no sal, aí você estraga o negócio. Eles estão com a mente cauterizada em cima de uma doutrina errada. A doutrina da Igreja Universal é invisível. Então eles não conseguem ver. Então, qualquer estudioso da Bíblia, de qualquer denominação, ou de nenhuma denominação, ou qualquer curioso que leia os Evangelhos, ele vai entender que os primeiros seguidores de Cristo foram os apóstolos. Não é difícil de entender isso. Bom, mas vamos olhar a outra referência das Escrituras que faz com que o assunto saia de uma mera análise histórica, mesmo que fundamentada nas Escrituras, mas é uma análise histórica. Você vai mostrar que os primeiros que seguiram Jesus foram os apóstolos, mesmo você mostrando na Bíblia, mas é uma análise histórica. E nós vamos para uma afirmativa das Escrituras. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. E o texto diz: e a uns pôs Deus na igreja. A uns pôs Deus na igreja. Ou seja, o texto informa que Deus colocou alguns na igreja. Certo? Primeiro, a Bíblia não diz que Deus colocou todos na igreja. O texto que nós estávamos analisando, de Lucas, diz que de dentro dos discípulos Deus tirou alguns. O texto aqui diz: a uns pôs Deus na igreja. Aprendamos uma lição aqui com esse texto. Nem todos os salvos fazem parte da igreja. Nem todos os salvos fazem parte da igreja. Porém, todos os salvos fazem parte da família de Deus. Ok? Nem todos os salvos fazem parte da igreja, mas todos os salvos fazem parte da família de Deus. Nem todos os salvos fazem parte da igreja, mas todos os salvos são descendência de Abraão, conforme a promessa. Esse aqui, para os agrupamentos religiosos advindo de Roma, os protestantes, os evangélicos, os pentecostais, isso é doutrina estranha. Por quê? Porque eles não têm uma base bíblica, histórica para a sua fundação. Sim, lamentavelmente alguns que se chamam de batistas, só se chamam, né? Mas não são. Acredita nessa história de que a igreja começou lá em Atos, essa história contrária. E aí eles acreditam que todos os salvos fazem parte da igreja.
Tem até uns que acreditam que desde o Gênesis até o Apocalipse todos os salvos fazem parte da igreja. Não existe tal ideia nas Escrituras Sagradas, não existe tal ensino nas Escrituras Sagradas, não existe fundamentação para essa ilusão. A uns pôs Deus na igreja. Cravamos aí uma lição: nem todos os salvos fazem parte da igreja, porém todos os salvos fazem parte da família de Deus. Amém? Eu lembrei aqui de uma fala que tinha uma professora de didática que repetia sempre: provas de múltiplas escolhas, de difícil elaboração, mas de fácil correção. Eu ficava repetindo isso a aula toda. Então vamos repetir, não o que a professora dizia, mas o que a gente está falando aqui. Cravemos uma lição aqui: nem todos os salvos farão parte da igreja, porém todos os salvos fazem parte da família de Deus. Amém? Você só é salvo se você crê em Jesus como Salvador pessoal. Com essa verdade, você anula a verdade da eclesiologia batista, bíblica, ou da eclesiologia bíblica, portanto batista. Ela corta uma outra doutrina satânica, além de cortar a doutrina da Igreja Universal Invisível, irmão Samuel, corta uma outra doutrina satânica. Qual é essa outra doutrina satânica? É uma doutrina que diz: fora da igreja não há salvação. Olha só que absurdo: fora da igreja não há salvação. Lembra o texto que nós lemos inicialmente? O enviado de Deus dá glória a Deus, não é isso? O enviado de si mesmo dá glória a você mesmo. Quando a igreja de Cristo diz glória só a Cristo, a igreja não salva, há um pensamento religioso, seja ele romano, católico romano, seja ele protestante, de que fora da igreja não há salvação. Para a igreja católica só são salvos os pertencentes à igreja católica. Só são salvos, não, só serão, obviamente depois que passarem pelo purgatório, porque na igreja católica não tem esperança de salvação para os seus fiéis. Para os protestantes, todos os salvos fazem parte da igreja universal invisível. Logo, só é salvo quem faz parte da igreja universal invisível. Para a Bíblia, há uns pôs Deus na igreja. Quem Deus pôs na igreja em primeiro lugar? Essa é a pergunta. Com base em que vocês afirmam que quando Cristo chamou de dentre os seus discípulos 12, que deu o nome de apóstolos, com base em que você está dizendo que ali nasceu uma igreja? A igreja de Cristo. A informação das Escrituras, obviamente. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Quem Deus colocou primeiro na igreja? Apóstolos. Então, quando Deus colocou os apóstolos na igreja, Ele estava fazendo o quê? Estabelecendo a igreja. Estava cumprindo as Escrituras, mas estava estabelecendo a igreja. Que igreja? A igreja de Cristo. Logo, irmão Luan, tudo que vem depois não é aquilo que Cristo começou. Eu não sei se a irmã Adailma e o querido Léo, se eles ainda vão ter outros meninos, se eles querem. Mas se eles quiserem, nenhum deles serão o primogênito. O primeiro é Messi. Lá em casa, primeiro Samuel, na casa do irmão Luan. Primeiro Rebeca, aliás. Primeiro Rebeca. Segundo Samuel. Primeiro Rebeca. Então, não tem como. Primeiro é primeiro. Quando nós falamos de Cristo, Cristo é o primogênito de Maria, unigênito de Deus. Unigênito de Deus e primogênito de Maria, porque foi o primeiro filho de
Maria. Depois tiveram os outros, dentre eles 2 maravilhosos escritores da Bíblia, Tiago e Judas. Ok? A uns pôs Deus primeiro na igreja, primeiramente na igreja, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, doutores. E depois, milagres. Depois, dons de cura, socorro, governo, variedade de línguas, que vieram depois de Atos capítulo 3, e que se encerraram quando a Bíblia foi escrita. Bom, mas nós não vamos analisar os outros que foram colocados na igreja, mas nós estamos analisando sobre a origem da igreja. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Deus pôs primeiro na igreja os apóstolos, amém? Então a igreja começou com os apóstolos. Em Hebreus capítulo 12, versículo 23, versículo 22, para a gente entender, que aqui até eu vou conversar com o pastor Gilma, quando ele vem para cá, para ver se tem uma maneira de colocar uma parte do versículo 22 que está no versículo 23. Na Reina Valera, que acho que é a melhor Bíblia que existe na face da terra, certo? A Reina Valera 1850, 1600. A Reina Valera é antiga. Depois eu dou a data exata da mesma aqui. No momento eu não. Mas talvez a melhor Bíblia que temos na face da terra seja a Reina Valera do texto tradicional, do texto maçorético. Ela deixa claro que parte desse versículo 23 é no 22. O versículo 22 seria assim: vai chegar-se ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, que é a cidade do Deus vivo, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados. Igreja dos primogênitos que estão escritos no céu. Igreja dos primogênitos que estão escritos no céu. Ou seja, a igreja que tem o seu nome escrito no céu. Ah, mas todo mundo tem o nome escrito no céu. Todo mundo tem, todos os salvos têm o nome escrito no livro da vida. Todos os salvos têm o seu nome escrito no livro da vida. Aí tem alguém que tem o nome escrito no céu? Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 14. Apocalipse 21, 14. Olha o que está escrito: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A Nova Jerusalém é o que nós chamamos de céus. É para lá que nós vamos. É lá onde Jesus encontra-se, e é lá onde estaremos na eternidade. E quem tem lá no fundamento tem os nomes de quem? Dos 12 apóstolos. E rol de membro da igreja dos primogênitos. Primeiramente, Deus pôs na igreja apóstolos. Por que essa doutrina é tão negligenciada, irmãos? Por que essa doutrina é tão negligenciada? Porque essa doutrina, sendo entendida, ela acaba de uma vez para todas com os conceitos religiosos aplicados
dentro mesmo das chamadas igrejas batistas, vindo da reforma protestante. É de extremada importância que os batistas entendam que o movimento reformado, ele não representa uma autenticidade escriturística, mas sim uma adaptação e uma volta à teologia dos pais da Igreja Católica. Os protestantes, em momento algum, eles quiseram, os originários do movimento protestante, a reforma protestante, em momento algum eles quiseram as Escrituras. O foco deles estava numa volta às doutrinas dos pais da Igreja Católica Romana, certo? E daí os protestantes terem ficado no meio do caminho. Eles nunca chegaram a serem igreja do Novo Testamento. Nunca chegaram a ser igreja do Novo Testamento. Ficaram entre um misto, híbrido, certo? O protestantismo, podemos dizer que é um híbrido entre Roma e as doutrinas do Evangelho, certo? Então houve uma síntese que nem dá puro romanismo, porque falta ali a figura do Papa e da idolatria. E não existe romanismo sem idolatria. Sem idolatria, que é contrária às Escrituras, não há romanismo, certo? E deixaram isso de fora e trouxeram partes da doutrina do Evangelho e partes da doutrina de Roma, dentre tal a eclesiologia. Como é o batismo dos protestantes? Aspersão. Contrariando a palavra, batismo significa mergulho, ser completamente colocado dentro d'água. Então negligenciaram tudo isso e deu esse híbrido. E aí os batistas se corromperam, muitos deles, e infelizmente 99% das chamadas igrejas batistas hoje são protestantes. São protestantes. Por quê? Porque eles acreditaram na satânica doutrina das duas igrejas, a Igreja Universal Invisível e a Igreja Local. Igreja só local. Igreja só local. Certo? Igreja só local. Não existe outro tipo de igreja na Bíblia que não seja a igreja local. Então o primeiro ponto a se entender sobre igreja é quando ela começou. Começou com o próprio Cristo. Quando Cristo, em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Cristo diz: eu também te digo que tu és pequena pedra, né? Pedrinha, tu és Pedro, e sobre esta pedra grande edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui você tem uma promessa de Cristo, de que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja dele, amém? Então o inferno não tem poder sobre a igreja de Cristo, amém? Entendamos o inferno aqui como as hostes infernais, as hostes do diabo. Não tem poder sobre a igreja de Cristo, não destrói a igreja de Cristo, amém? Quem destrói a igreja de Cristo? Os próprios crentes, os membros da igreja. Tristemente, é uma informação lamentável, mas como a igreja é um corpo, e o corpo às vezes se destrói, às vezes algumas células do corpo procuram destruir o corpo, às vezes até mesmo se autodestruir. Bom, mas esse é um outro assunto, não é o assunto que importa.
Edificarei. Algumas pessoas, quando Cristo diz edificarei a minha igreja, eles lançam um link futuro e diz que Cristo está falando do futuro. Mas o verbo, a palavra grega iokodomeso aqui, ela define-se, ela traduz ou ela tem o seguinte significado: edificar continuamente, constante sentar de pedras. Estareis continuamente lançando pedras sobre a minha igreja, lançando fundamento, sentando tijolo, certo? Como uma construção. Você tem lá, cava-se a base e começa. E a partir dali você segue edificando. Você não está começando, você está edificando. Você está fazendo crescer. Então, quando Cristo fala edificarei, ou seja, que eu estarei continuamente cuidando para que a minha igreja esteja crescendo, e não que eu estarei começando, que eu estarei iniciando. Não, a igreja de Cristo foi estabelecida por Ele durante o seu ministério. Amém? A igreja de Cristo. O que é doutrina aqui, para você entender? O que é doutrina aqui? Que a igreja de Cristo começou antes da cruz e não depois da cruz. Qualquer igreja, pessoa, instituição ou ensinador que ensine que a igreja começou depois da cruz é um falso pregador, é um mentiroso, está mentindo. Pode até ter lhe acompanhando algumas doutrinas boas, mas nesse assunto ele está completamente enganado e errado. Ele está ensinando erro. Então a igreja não vai começar em Atos capítulo 2. A igreja iniciou em Lucas capítulo 16, capítulo 6, versículo 13, que nós lemos aqui. Essa verdade ela não pode ser negligenciada por uma igreja batista. Ela vai ser sempre atacada pelos inimigos dos batistas, ok? Bom, feita essa afirmação de que a igreja começou com Cristo, é de necessidade olharmos para a natureza da igreja. Cristo diz: edificarei a minha igreja. A palavra igreja, ela não deveria existir aqui. Não deveria existir aqui. Aí a pergunta é: que palavra deveria existir aqui? Congregação. Congregação. A palavra eclésia, que é a palavra grega, amigo, para igreja, eclésia, não foi traduzida, foi transliterada. Não foi traduzida. Fizeram uma transliteralização da palavra para dar uma ideia da igreja. A palavra igreja não deveria existir aqui. Não, a palavra igreja não existe nas escrituras. Existe a palavra eclésia. A palavra eclésia, ela não é da língua judaica, ela é da língua grega. Então, para você entender o que significa eclésia, você precisa entender um pouco sobre a filologia grega, sobre as palavras e o seu sentido, como ela é utilizada na Grécia. A palavra eclésia, ela, na Grécia, o que é que ela representava? Um ajuntamento, não dos chamados de fora para dentro, viu? Mas dos chamados de dentro de casa para a praça, ou para o local público de reunião, para discutir-se problemas da cidade. É uma representação da democracia grega. A democracia grega era diferente da democracia ocidental na época. Agora não, mas na época do período histórico que nós estamos nos remetendo aqui,
é o período grego-bizantino, certo? Então, nesse período histórico, como é que funcionava lá a sociedade da Grécia? Quem estudou, ou quem está estudando, com certeza já viu sobre história da Grécia. É uma das histórias mais mencionadas. Então sabe que na Grécia havia um diferencial. A Grécia era um povo, mas não era um país. Como assim? Certo? A Grécia era um povo, tinha um território, mas ele não tinha um poder central. Não tinha um poder centralizador. Como é que funcionava? Eram chamadas cidades-estado. O que é uma cidade-estado? É uma cidade que tem um governo independente das outras cidades e de um estado e de uma federação. Por exemplo, no Brasil nós temos cidades, mas nós somos organizados de que maneira? Nós somos uma nação, nós temos uma federação. Então nós temos a União, os estados e os municípios, e eles estão entrelaçados, certo? A cidade ela é submissa às leis nacionais e à lei estadual. Lá na Grécia não. A cidade ela era independente. Vamos citar. Quem podia citar aí nomes de duas cidades da Grécia? Atenas é a mais conhecida de todas, né? E Esparta. Quem já estudou um pouquinho de história, já ouviu falar em alguma guerra entre essas cidades? Grego matando grego? Renan, que só teve 10 históricos, já fez estudado sobre as guerras púnicas, né? Certo? Então vamos para grego matando grego. Eu fiz até uma brincadeira uma vez dando aula, né? Aí eu fui dar uma dica para ver se o pessoal entendia que o pessoal tinha vindo de navio. Eu disse: não, o pessoal vai de avião pelo mar. Para ver se o pessoal entendia que tinha vindo de navio e respondia lá, marcava a questão certa. Teve alguém que marcou de avião, na época não tinha avião, né? Detalhe. Bom, então veja bem, a Grécia, geograficamente existia território grego, existia um povo grego, mas não existia uma federação que dissesse aqui é o país da Grécia. E aquele país era multifacetado em cidades, estado, cada uma delas independente. E eles eram democráticos, não uma democracia indireta, mas uma democracia direta. Como é uma democracia direta? No nosso sistema democrático, nós elegemos pessoas que nos representam. Na democracia da Grécia, cada cidadão se auto-representava. E qual era a instituição para isso? A eclésia, a assembleia, a reunião, a congregação, o ajuntamento do povo. Certo? Então, um cidadão ateniense poderia participar de uma assembleia espartana? Não, de maneira nenhuma. Digamos que um espartano estivesse na casa de um ateniense, era possível? Sim, era possível. E o ateniense fosse para a reunião, ele podia levar o seu... Não, o espartano ficava lá. Vai que estivesse tratando lá na assembleia de invadir Esparta. Entendeu? Aí o povo do convidado já ia morrer ali mesmo, né? Ele não ia sair vivo para lhe contar como é que eles estavam planejando. Bom, então era impossível de um grego ateniense participar, mesmo sendo ele um cidadão, participar da Assembleia Ateniense. Bom, por que tanta baboseira histórica, pastor? Porque se o camarada não entender o que era uma eclésia no período grego-bizantino aplicado à sociedade da Grécia, ele vai cair no conto do vigário romano adaptado pelo pastor protestante de que a igreja é universal e invisível.
só havia participação em uma assembleia na Grécia dos cidadãos da cidade onde houvera a convocação. Se era uma convocação para os espartanos, somente espartanos. Se era uma convocação para os atenienses, apenas atenienses. Se era uma convocação para os corintianos, os habitantes de Corinto, seria somente de pessoas que eram cidadãos daquela cidade. Então aí você vai ter aí a natureza da igreja de Cristo, local e somente local. Local e somente local. Então, quando se fala de igreja, somente igreja local, certo? Não existe uma perspectiva de uma igreja nacional, estadual, nacional, mundial. Igreja só local, para a glória de Deus. Então, quando nós falamos de igreja, a nossa igreja é uma igreja que tem plantado outras. Quando a gente organizar, por exemplo, hoje a igreja Congregação Esperança é submissa a esta igreja. Na hora que ela for organizada em igreja, não haverá mais submissão. E por aí vai. Certo? Então, cada igreja é uma igreja independente e autônoma. Como cada cidade grega era uma república ou uma cidade independente, uma cidade-estado independente, uma cidade-estado independente e autônomo. Podia haver cooperação entre cidades da Grécia? Sim, podia. Se um outro povo invadir, ele se unia algumas vezes para combater aquele povo, mas cada cidade sendo independente. Então, a natureza da igreja de Cristo, local e independente. Observarmos só algumas questões, ou melhor, dando alguns textos para esta afirmação. Quando o apóstolo Paulo escreve as suas epístolas e ele as envia às igrejas, vejamos só como é o comunicado. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos em quem em todo lugar invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A igreja de Deus que está em... Ele está falando de uma igreja que está em um lugar. Aí nós temos essa natureza de localidade. A igreja é local. Ele não está escrevendo a uma igreja mundial e a uma igreja invisível. Mas vamos mais adiante. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Aqui ele dá uma divisão: a igreja de Deus que está na cidade de Coríntios e os santos que estão na região da Acaia. Ele já faz uma distinção maravilhosa aqui para o assunto. Então, igreja local. Ah, mas isso foi só em Corinto. Vamos olhar nas outras igrejas. Capítulo 1 de Gálatas, versículo 2. Marquem esse texto na Bíblia de vocês, certo? Aqui, esse é magnífico. E todos os irmãos que estão comigo
as igrejas da galáxia. Na região da galáxia havia mais de uma igreja. E Paulo não foi escrever nominalmente uma carta a cada um. Ele diz as igrejas. Não a igreja da região, mas as igrejas da galáxia, ok? Vamos a Efésios. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Mas vamos mais adiante. Filipenses. Versículo 1. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Mais uma vez, a prerrogativa da localidade da igreja sendo respeitada para a honra e glória de Deus. A igreja de Cristo é local, a igreja de Cristo não é invisível, a igreja de Cristo não é universal, a igreja de Cristo é local e tão somente local para a honra e glória de Deus. Vamos ver Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A igreja dos Tessalonicenses, a igreja dos habitantes da cidade de Tessalônica, igreja local. A Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então percebam, irmãos, a localidade da igreja. Quando Cristo escreve as sete cartas às igrejas, ele escreve nominalmente a cada igreja. Ele podia escrever, se a igreja fosse universal e invisível, ele escreveria uma carta só, mas ele escreve nominalmente a cada igreja local para a honra e glória dele. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, Jesus mesmo diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Versículo 11 diz, que ele dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Ele escreve nominalmente a cada uma das igrejas locais daquela região. Portanto, meus amados irmãos, que Deus nos ajude a compreendermos tal verdade. Cristo estabeleceu sua igreja. Em Atos capítulo 2 não há igreja sendo estabelecida, mas sim pessoas sendo agregadas à igreja, e que esta igreja estabelecida por Cristo, ela tem promessa de perpetuidade e ela é local e visível tão somente. Para finalizar e desmistificar de vez essa ideia de igreja, iniciando em Atos capítulo 2, vejam o versículo 41. Vejam o versículo 41 do capítulo 2 de Atos. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Agrega-se algo àquilo que já
existe. Você agrega a algo já existente. Você não pode agregar algo no nada. Você pode colocar algo sobre algo que já existe. Acrescentou a igreja. E naquele dia acrescentou Deus à igreja quase 3.000 almas. E esse texto aqui também nos dá uma outra magnífica informação verdadeira. Primeiro o sangue, depois a água. Mas peraí, não fala em sangue aí. Vamos lá, vamos olhar. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, creram em Jesus como Salvador pessoal, receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Primeiro, a pessoa crê. Quando crê, entra na família de Deus. Depois é biblicamente batizado. Isso ocorrendo, ele entra na igreja de Deus. Amém? Para ser salvo, precisa fazer parte da família de Deus. Para ser membro da igreja, precisa primeiro fazer parte da família de Deus. E com isso a igreja está dizendo: fora da igreja que acontece a salvação. Amém? De onde Cristo tirou os primeiros membros da igreja? De dentro dos seus discípulos, pessoas já salvas. Amém? Então aqui nós temos os fundamentos básicos daquilo que uma igreja batista fundamentalista deve crer para ser batista e ser fundamentalista. Amém? Infelizmente existem dezenas, centenas de igrejas que se dizem fundamentalistas, mas que negam, que negligenciam esta doutrina, tornando-se assim igrejas protestantes, igrejas católicas e não igrejas batistas. Que Deus nos ajude a nos mantermos firmes e fiéis, sempre constantes e abundantes na obra do Senhor. Amém? Feita essa consideração, vamos nos colocar de pé e vamos encerrar com uma breve oração.